Mais uma vez a gente já está aqui ao vivo, são 14 horas e 1 minuto hoje para falar de um tema super importante que é a saúde pública e a gente está aqui com a bacharel de Direito, Tatiana Brito, e que vai desenvolver todo o nosso sistema único de saúde hoje aqui. Tatiana, muito obrigado pela sua presença e muito Obrigada a agradecido você. por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você e estou aqui para responder algumas perguntas e para tirar as dúvidas também. Minha gente, lembrando que vocês podem estar curtindo nossa fanpage, e na nossa fanpage vai estar lá a entrevista, vai ficar lá na íntegra, e também no link lá que já foi encaminhado para Tatiane Brito, e ela já deve estar já colocando na rede social dela. Quem tiver pergunta, é só botar no nosso Facebook, no nosso Instagram, lembrando que é Anderson Graniço, e a nossa entrevista também vai ficar na íntegra, agora gravada no nosso canal do YouTube. Lembrando que na terça-feira nós teremos uma live oracional com o Dunga. Gente, vamos lá, vamos começar. Tatiana, fala pra gente o que o SUS promove, o que é o SUS, assim, para quem está em casa e que desconhece. Então, o Sistema Único de Saúde, o SUS, as pessoas, a sociedade, ela eu mesmo não tinha noção da dimensão que esse sistema é importante no Brasil, no mundo inteiro. Ele está desde o nosso nascimento até o até o fim dos nossos dias. Quando eu comecei a estudar o SUS, a entender a importância do SUS, eu comecei a tirar algumas ideias que eu tinha na minha cabeça. Eu pensava, a saúde pública não é boa. Mas por que ela não é boa? O SUS é ótimo. O SUS, ele te dá atendimento até em casa. Ele, muitas vezes, ele é melhor ele tem mais recursos do que muitas operadoras, que elas não têm de plano de saúde, que eu estou dizendo. Uhum. Mas ele promove muita... É a nossa saúde, a nossa segurança, é a água que a gente bebe, tudo tem a saúde, tudo tem o Sistema Único de Saúde envolvido. É no trabalho, a educação, a gente precisa de saúde no trabalho, na farmácia, tecnologia, tudo tem o SUS, tudo. Tá. Então, assim, na nossa saúde, então, o link já está com você, já pode estar disponibilizando, e a gente está disponibilizando o link para algumas pessoas também que querem compartilhar a nossa live. E se você quiser compartilhar a nossa live, compartilha, que vai ser bom para a gente conhecer um pouquinho mais do SUS, Mas saber. eu estou tentando compartilhar. Tá. E as pessoas que estiverem aí também, que quiserem compartilhar, podem começar a compartilhar a nossa live. E lembrando, vai lá clicando lá na nossa página, que a partir da semana que vem, além das nossas lives de segunda a sexta, falando sobre vários temas. Ontem a gente teve aqui, já tivemos advogada, nutricionista, professor de educação física, já tivemos várias pessoas, e hoje a gente está aqui com uma pessoa que uma pessoa que é brilhante, porque estudou muito sobre o Sistema Único de Saúde e vai explicar para vocês a melhorar a visão que tem, e aqueles que têm uma visão boa, a saber no que estão correto ou não. Vamos lá, quem tem direito ao SUS? O SUS, na Constituição Federal, a saúde é um direito de todos. Todos, até o estrangeiro que vem aqui no Brasil passar umas férias e ele sofre um acidente, acontece alguma coisa com ele pode ir no hospital público e o SUS vai dar atendimento para ele. Ele vai ter o atendimento preciso, necessário. Se ele quebrar um pé, ele vai ter o pé engessado. Se ele precisar de uma cirurgia, ele vai ter. E isso aí não vai custear nada no bolso dele. Ele vai sair daqui com vida e vai para casa com saúde.
Ao contrário que lá fora, se acontece alguma coisa com o brasileiro, com o estrangeiro, a saúde você é custeada e você paga. Você não tem essa não é flexibilidade, você não tem essa mordomia, não, vamos dizer, você não tem isso lá fora. Se você for um acidente, você vai pagar aquilo que aconteceu com você. E uma coisa também que eu acho legal de falar é que, assim, as pessoas muitas das vezes acham assim, quem não tem plano de saúde morre. O SUS, ele é muito importante. Eu até diria a você que as pequenas regiões no país, elas têm mais... O SUS é mais eficaz do que nas grandes regiões. Por isso que, às vezes, as pessoas ficam, no Rio de Janeiro o SUS não é bom, não funciona, não sei o quê. Mas, assim, tudo acontece, o SUS, ele precisa de verba pública para poder movimentar. Não, o que acontece é que a verba pública não chega aonde tem que chegar. Entendeu? Depois eu posso Compreendi. até entrar mais nessa questão, com outras coisas que eu vou falar a respeito da pandemia. Sim, Mas, de sim. antemão, o SUS, ele é um direito de todos. Entendi. O que acontece, por exemplo, eu tenho um plano de saúde, sou atendido pelo SUS. O que acontece nessa relação de consumo entre o SUS, né, que eu acho que é consumo, poderia dizer, não sei, mas entre o SUS e o plano de saúde? Acontece o seguinte, quando você tem um plano de saúde, você é atendido no SUS, as informações são automaticamente cruzadas com o banco de dados da Agência Nacional de Saúde, da ANS, e dali o seu plano de saúde recebe uma notificação que ele tem que ressarcir ao SUS aquele atendimento que você teve, se o seu tipo de plano for cabível naquele tratamento. Entendeu? Por exemplo, se você quebra o pé, você tem o teu plano de saúde cobre. Então, o teu plano de saúde vai ressarcir ao SUS aquele atendimento. Quem tem competência para agir nessa fiscalização é a Agência Nacional de Saúde, que é onde ela recebe as informações, ela notifica como eu sei que o foco não é esse, mas em relação ao plano de saúde, tudo que fizer questão de fiscalização é tudo a ANS que participa. Ah, entendi, eu consegui entender. Então, se você tem um plano de saúde, você é atendido no sistema do SUS, automaticamente a ANS vai cruzar os dados e vai encaminhar o seu plano de saúde para que pague pela saúde que você utilizou, sendo que você já tendo uma paga, não é isso? Isso. Não, você tem um plano de saúde, você é atendido no Uhum. SUS, o seu plano de saúde vai ter que ressarcir aquele atendimento ao Estado, né, no caso. Entendi. Vocês podem fazer perguntas e a gente está aqui com a Tatiana Brito, que está para esclarecer todo o Sistema Único de Saúde para a gente e falar de saúde pública. Qual a importância que você dá para o SUS na vida, principalmente dos brasileiros? Toda. As pessoas têm que valorizar o SUS. Não só o hospital, as pessoas têm que valorizar todos os profissionais de saúde, desde o ambulanceiro, que vai buscar a pessoa acidentada, até o último atendimento com o médico, com o médico, entendeu? As pessoas elas não sabem a importância que isso significa na vida, tanto do governo do país,
porque saúde é muito importante. Eu sei que existem milhares de pessoas que você vê que não cumprem com a Organização da Saúde, mas qual é o país que tem. A gente, no SUS tem o home care. Eu estudei isso. Quando eu fiquei sabendo, eu não acreditei, mas porque eu não vejo isso acontecer nas cidades, nas grandes metrópoles, por exemplo. Mas acontecem nas pequenas regiões, foi o que eu te falei. As pequenas regiões acabam tendo mais recursos do que as grandes, porque o custo para chegar lá e a população fica menor do que nas grandes cidades, entendeu? E também tem a questão de política, que envolve muita coisa também. Só que se todos dessem valor ao SUS, que eu acho super importante, para funcionar, entendeu? Para botar o sistema para funcionar de verdade. Compreendi. Então, o que falta mesmo é boa vontade, experiência e mais pessoas que estudem sobre. Entendimento isso, entendimento, pensar no próximo, que a gente está com um déficit disso aí no nosso Brasil, né? É pensar no Uhum. próximo, que muitas vezes não tem, e a pessoa entender que isso é o melhor. Eu sou, até no meu trabalho, ficam me brincando comigo e falam que eu sou a garota do SUS, porque eu defendo, porque eu acho muito importante. E uma das minhas teses na minha monografia da faculdade foi exatamente o a constitucionalidade, porque até então, essa cobrança que eu te falei dos dados cruzarem com a ANS, Uhum. essa cobrança não era constitucional. Em 2017, ela foi julgada pelo STF como constitucional e agora ela funciona. Existe a cobrança, não tem como você recorrer dizendo que é ilegal, inconstitucional. Então, assim, foi uma adaptação que fizeram ao surgimento do SUS na lei que criou o SUS, né? Eles adaptaram agora, então, para agora. Quando a lei foi criada, ela já tinha, ela atuava como uma esses processos de cobrança atuavam como uma liminar. Não tinha, não era constitucional a cobrança. E isso aí passaram mais de 10 anos atuando assim. E só foi julgado em 2017, por incrível que pareça. Depois que eu apresentei a minha monografia, como eu não tinha a resolução da constitucionalidade, foi julgada a constitucionalidade do SUS. O que eu não acho errado, eu acho super certo. Ah, Você sim. imagina milhões de operadoras atuando aí no Brasil afora e, ao mesmo tempo, o SUS ali em paralelo com elas, e elas não gastando nada, não dando atendimento que precisa ser dado, e o SUS só arcando com aquilo ali. Eu sou muito a favor. Ah, sim. A gente precisa tirar uma carteirinha do SUS, ou a gente, já por ser brasileiro, já tem o cadastro feito? Como é feito, desenvolvido essa parte? Para você ser atendido, você não precisa ter nada, você vai ser atendido. Eles têm um cadastro, tem o banco de dados do SUS. É nessa parte, assim, eu sei que tem, porque eu mesmo já aconteceu comigo. Tem o banco de dados do SUS, que é quando que eu te falo que as informações se usam. E lá na INES, o banco de dados que ela tem em relação à tua operadora de plano de saúde, os bancos de dados se cruzam, ela vai identificar se você tem ou não o plano de saúde. Mas em relação ao SUS, para você ser atendido, necessita dessa carteirinha? Não, você pode chegar hoje lá e falar, não tem carteirinha, tem que ser atendido. Eles podem fazer uma carteirinha para você. Ah, Nessa parte, entendi. nessa parte organizacional em relação ao atendimento lá no hospital, eu foge um pouco do meu entendimento. Mas eu sei Entendi. que já aconteceu comigo. Mas o que é bom a gente saber que a gente pode ir até o hospital sem ter carteirinha nenhuma e ser atendido
como qualquer cidadão brasileiro, né? Ou Sim. então de outra nacionalidade, como você já explicou para a gente, né? A pessoa pode ser de outra Qualquer um nacionalidade. pode ir que vai ter direito à saúde no Brasil. Tá na Constituição Federal. E é bem diferente em outros países, como você mesmo disse. Quem já teve a oportunidade de viajar para outros países sabe que você precisa contratar um seguro de saúde, que o seguro de saúde cobre os dias que você vai estar no país. Alguns ainda exigem que seja um dia antes e um dia depois da sua chegada no país para a contratação desse plano de saúde que a gente utilizaria caso precisasse lá no país de origem, e que caso aconteça alguma coisa com você lá e ainda assim o seguro não consiga cobrar, a dívida fica no seu nome, você fica endividado junto a esse país com relação a todos E os você gastos não que pode você. entrar no país enquanto você não. Isso, você fica. Você não vai poder entrar no país até você quitar aquela tua dívida. É bem estranho, né? A gente saber que no nosso país a gente tem um sistema único de saúde que contempla todos os brasileiros e ainda contempla a todas as pessoas que são de outros países, Estrangeiro quando e lá fora não é. mas vamos lá. Qual seria a solução para a gente? O SUS, foi bem criado, foi bem elaborado, a gente já falou sobre isso. Talvez seja o maior plano de saúde que existe, não sendo mesmo um plano de saúde, mas um plano de saúde coletiva, sendo um plano de saúde público, né? E qual seria a maior solução para melhorar a saúde no nosso país? Assim, se a gente tem um Bom, SUS que de, se a gente tem um SUS que de certa forma foi bem formulado, ele, ele tende a funcionar, como você já bem disse, no interior ele funciona melhor do que nas maiores capitais. Qual seria a melhor solução para a gente melhorar a saúde no país inteiro? na minha opinião, é a verba chegar até onde ela deve ser, até onde ela deve chegar, que é o custo, o que precisa de dinheiro. A saúde precisa de dinheiro. A verba tem que chegar na saúde. E assim, as pessoas, a sociedade, porque não adianta a verba chegar e a sociedade não está nem aí, entendeu? É reconhecer o trabalho de cada um, é a gente valorizar o trabalho como eu falei, desde o motorista até o médico, e saber que todo mundo ali está em prol de uma coisa só, que é a saúde, é o bem-estar, é a pessoa ficar bem. E são todas as pessoas valorizarem. Eu acho que para melhorar a saúde hoje, funcionar de uma administração boa, porque as pessoas que entram para governar em relação à saúde não têm conhecimento da dimensão do que eles estão lidando, não sei o que acontece, que tratam a saúde com pouco caso. E é uma coisa. Saúde e educação, para mim, é uma das coisas mais importantes que deveriam ser primordiais. E eles tratam como se. Então, eu acho que para melhorar deveria ter isso: o reconhecimento da sociedade para com o profissional da saúde e, e para com o próximo também, de quem disponibiliza a verba, tipo, de querer o bem ao próximo, de pensar no próximo, porque a gente está assim, o Brasil, ninguém está pensando em ninguém, está todo mundo, cada um por si, Deus por todos. A gente está tendo um histórico de. Imagina, daqui a 20 anos a história do Brasil, como é que vai ser? É dar vontade de rir, né? É verdade, a gente precisa de pessoas mais compromissadas com os Mas outros, né? Uns com os outros, o respeito sendo mútuo, tanto dos governantes para com as pessoas que estão na ponta, que os elegeram, e também das pessoas que são atendidas reconhecerem esses profissionais que atendem como sendo pessoas que estão ali para ajudar na melhoria de vida, na qualidade de vida, né? A pessoa sem saúde não tem qualidade de vida. E outra coisa que você falou que é a educação. A pessoa sem educação, sem cultura, sem formação,
também não sabe como cobrar seus direitos e nem como tratar as pessoas que estão tentando ajudar a elas Ela a não melhorar, né? conhece. Ô, Anderson, uma coisa que eu acho super importante hoje, depois de eu ter estudado a Constituição, eu não, se você fala assim, você já leu ela toda? Não, mentira, eu não li. Mas assim, é o básico, é o mínimo que alguém tem que saber. Na minha opinião, isso aí deveria ser aplicado nas escolas. Na minha opinião, é o máximo, é o mínimo que a pessoa deveria saber. Porque tem tanta gente leiga que não sabe um básico, que eu às vezes fico falando, gente, não precisa de advogado para certas coisas. Eu falo, entendeu? Porque eu ajudo muitas pessoas, e eu faço isso para ajudar mesmo. Porque eu sei como é que é precisar de uma ajuda e às vezes não ter conhecimento ou não saber como fazer. E para isso a gente está aqui para tentar esclarecer, Anderson, convidando, lógico, como uma especialista, a bacharel em Direito Tatiana Brito, que está aqui falando com a gente e falando sobre saúde pública e, em especial, falando bastante sobre o SUS. E eu vou continuar assim, e vou tocar num assunto que é da pandemia, num assunto que ainda está vigorando, ainda está muito forte, né? A pandemia ainda existe, Ainda por não mais que as acabou, pessoas né? por mais que as pessoas acreditem que a pandemia já tenha acabado, ela ainda existe ainda no Brasil e no mundo inteiro, e a gente está tratando também de uma forma bem supérflua. Mas vamos lá. Os hospitais de campanha que não funcionam diante da pandemia, como fica? Anderson, eu pesquisei com alguns profissionais da saúde de algumas cidades vizinhas aqui do Rio, que tem hospitais grandes, que tem, vamos supor, tem um número de 30 mil habitantes. Os hospitais lá deles estão funcionando. Só que os daqui do Rio não funcionaram. A maioria não, quase todos não funcionaram. O que aconteceu? Esses hospitais nas pequenas regiões superlotaram, tá entendendo? Porque não Entendi. tinha onde ficar, onde que eles iam, onde iam a população? Para esses hospitais, entendeu? E eles Compreendo. falaram assim, hoje no hospital, se você for lá, você vai ver um ou dois porque assim, todo mundo que tem um endereço no Rio de Janeiro, ele tem um hospital a ser atendido. Você tá entendendo o que eu tô falando? Entendi. Por exemplo, moro num lugar, tem um hospital lá que é perto da minha casa. Eu vou ser atendido lá. Eu não posso ser atendida lá no outro, só se for emergência, entendeu? Uhum. E aí, o que aconteceu é que sobrecarregou os hospitais lá das pequenas regiões e que hoje, se eu pesquisei e me informaram, se você for ver da cidade mesmo que é o hospital, não tem quase mais ninguém internado com Covid. Sim, sim. A E gente os já viu. hospitais de campanha, daqui a pouco acaba a pandemia, isso se acharem a vacina, né? E esses hospitais de campanha que não funcionaram, vai ser tudo devolvido às coisas que compraram, né? Aí. Então, vamos fugir até um pouquinho do coisa do nosso bate-papo e fazer uma pergunta. Você era a favor que se construíssem os hospitais de campanha ou que se fizessem hospitais definitivos? Ou então, naquelas cidadezinhas que tem um hospitalzinho lá pequenininho, que fosse aumentado, que fosse dado mais recursos para esses hospitais, para que depois a saúde continue, que a pandemia vai passar, mas a saúde ainda continua precisando, né? Então, o importante, o necessário é que façam mais hospitais. Uhum. Só que assim, o eu fico até assim. Só que não esperaram nem os de campanha, que seria uma coisa temporária, ficarem prontos. Já desviaram a verba. Sim, Na minha sim. opinião, eu acho sim, muito importante. Se os hospitais de campanha continuassem ali,
Eu acho que seria 100% muito legal mesmo. E seria eficaz, ia funcionar, só que é porque não funciona. Tem leito, tem tudo. Eu já entrei em hospital, eu já vi, tem tudo, só que não funciona. O que falta é o dinheiro que não chega lá. Tudo tem cama, tem tudo, tudo, mas não tem o mais importante, que é o dinheiro. A verba, no Uhum. caso. E essa verba, a senhora acredita que existe? Existe. O SUS, eu acho que ele é muito rico. Eu É, acho que o SUS é um sistema muito rico, só que ele não recebe, ele não chega até ele, a administração. né? O que Como tem é que que é chegar, eu feita, acho que não chega. como é que é feita a divisão do dinheiro do SUS? Você sabe me explicar? Sai do governo federal, vem do governo estadual, do governo municipal? Como é que o SUS se alimenta de recursos? A verba, olha só, vou falar pelo que eu entendo, que eu estudei. Em Uhum. relação à cobrança que a gente faz em face das operadoras, essa cobrança, o dinheiro dessa cobrança, ele é enviado ao Fundo Nacional de Saúde. Ali, para a verba sair daquele Fundo Nacional, ela tem que ter uma destinação para a saúde. Ela tem que sair somente para a saúde. Agora, qual o caminho que ela segue, a gente não sabe. A gente vai ter que desmembrar num outro programa para poder saber como é que isso acontece. Como a saúde pública se saiu em meio à pandemia? Lembrando, a gente ainda continua na pandemia, a gente ainda está na pandemia, então o isolamento social ainda é primordial, as pessoas utilizarem máscara, fazer toda a asepsia nas mãos, com a roupa, tomar todos os cuidados continuam, mas a gente já está evoluindo. Como a gente está, vou reformular a pergunta, como a saúde pública está se saindo em meio à pandemia? Como é que a saúde pública está saindo em meio à pandemia? Olha, pelo meu conhecimento e eu antes de quando eu fiquei sabendo dessa live, eu conversei com alguns profissionais de saúde, até do SUS mesmo, para entender. E assim, tá sendo resolvida. A questão tá tendo atendimento, tá sendo resolvida. Só que quando foi decretada a pandemia e tipo, não vamos botar todo mundo, foi decretada a quarentena, foi para quê? Foi para uma precaução de assim, se todo mundo for para a rua, todo mundo contrair o vírus e todo mundo for atrás da saúde, não vai ter para todos. Uhum. 8 bilhões, imagina, 8 bilhões de pessoas no Brasil. Imagina se todo mundo contrai o vírus na mesma época. A saúde não ia ter para todos. E, ao meu ver, hoje, pelo que eu falei, já está bem mais controlado do que antes, pelo que eu conversei com um dos médicos até de frente, que está de frente aí. E uma coisa que é a questão, uma coisa que foge um pouco da tua pergunta, mas que eu acho que tem que ser muito clara, é valorizar. É a gente valorizar o que está do teu lado, assim como valorizar aquele que está lá no último atendimento que você for ter no hospital. Acho que a valorização desses profissionais que estão aí e que administram, ou seja, o maqueiro, seja lá o médico que atende, eu acho que as pessoas têm que valorizar, porque é uma coisa que óbvio que são cobrados impostos, mas que são servidos à população de uma forma em geral, e aí a gente tem que dar valor àquilo que a gente tem. Dizem que brasileiro ele tem muita síndrome do cachorro vira-lata, né? Tudo que é dos outros é melhor e assim. E a gente tem aí apresentando aí para vocês o SUS como
um dos melhores sistemas que unificado de saúde, né? A gente tem uma coisa que é O muito SUS bom. é bom, o problema é quem quando chega na administração. Entendeu? Isso não é de agora, não, isso aí é de muito tempo. Entendeu? Eu falo porque eu mesmo já peguei, já li, já estudei, e eu falo, se fosse pôr em prática tudo o que o SUS oferece, muita gente não ia precisar nem de plano de saúde. As pessoas falam, ai, o plano de saúde, eu tenho que ter plano de saúde, senão eu vou morrer no SUS. Pois é porque isso aí é uma coisa que a sociedade já criou para ela, entendeu? E assim, e não está errada, às vezes é isso mesmo que acontece. Às vezes ela não tem o atendimento que ela precisa, mas por quê? Porque às vezes aquele profissional que está lá fazendo dele não recebeu o dinheiro dele para alimentar a família dele. Você está entendendo? Isso aí Entendi. já causa um transtorno totalmente diferente do que ele está dando atendimento para outra pessoa. Porque ele tem família também, como uma pessoa que vai ser atendida lá. Entendeu? A preocupação dele, quando ele não recebe o salário, é óbvio, com a família, com as contas, ainda que ele não leve o que tem em casa para o trabalho, mas o emocional é lógico que é abalado e fragilizado por conta desse grande problema, né? Sim, sim, com certeza. Por que o protocolo de tratamento de remédio? Lembrando que vocês podem fazer pergunta pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram e pelo nosso WhatsApp. As perguntas daqui a pouco vão surgir na tela, mas a gente continua seguindo aqui com com o nosso breve roteirinho da nossa conversa. Por que o protocolo de tratamento de remédios em muitas regiões não foi unificado? Que cada região seguiu um caminho. Então, a gente ficou, cada hora teve um protocolo que eu tive acesso a um protocolo que saiu sobre aquele ivermectina. Eu até tomei, Uhum. porque eu contraí um dos sintomas e eu até tomei e foi eficaz. Para mim foi eficaz e fiquei tudo bem. Mas tinha regiões que disseram que não iam adotar. Na minha opinião, isso aí foi politicagem, entendeu? Não estou dizendo que eu sou a favor disso e daquilo, eu estou dizendo que, Uhum. na minha opinião, isso foi questão política, porque uns adotaram e outros não, uns melhoraram, outros não, uns morreram, outros não, entendeu? Não tem como a gente. Falaram que o de risco era gente de maior de 50 anos. Eu vi gente de 27, de 28, de 23 falecer também. Entendeu? Não foi um protocolo exato, tipo assim, se tomar isso aqui não vai acontecer nada. Mas eu tô dizendo, muitas regiões não seguiram o protocolo que saiu sobre a medicação na minha opinião, foi por politicagem. Eu acho que a população perde muito quando vai, quando a política é envolvida, principalmente na questão da saúde, né? A gente tá lidando ainda com vidas humanas e não com números, né? E a gente vê na televisão muitos números aparecer, mas os nomes só aparecem quando são de pessoas famosas e que fizeram alguma coisa para aparecer na mídia. Mas assim, o Joãozinho da padaria é uma pessoa e não é um número. E por questões também, eu acredito, política, e confesso que fiz o uso da ivermectina. É óbvio, um médico me receitou, mas eu fiz o uso da ivermectina quando senti um dos sintomas do Covid, da Covid-19, e aí não senti mais nada, mas também fiz o teste depois e deu como negativo, eu não criei imunidade ou eu não tive contato com a doença, mas eu também fiz o uso, a gente teve uma farmacêutica que já veio aqui conversar com a gente e também fez o uso dessa medicação. E aí vocês devem procurar o profissional de saúde da região de vocês e perguntar, porque só um profissional de saúde pode estar receitando um medicamento para que você possa tomar. Sim, verdade. Mas aí são dois relatos de duas pessoas que tomaram e
que saíram bem do que não sabemos. Não sei se a senhora depois o exame para saber Não, o eu resultado. não fiz exame depois. Eu fiz só o uso do remédio e eu melhorei. Eu falei assim, eu fiquei até com medo de fazer o exame, para falar a verdade, porque eu já estava em quarentena já desde quando começou e eu estava agoniada com aquele sintoma. Eu tomei o remédio. Depois, quando eu curei, no quarto dia, eu curei e falei assim: não, agora eu vou ficar bem, vou ficar mais ainda em quarentena. Aí eu fiquei mais ainda recolhida dentro de casa. Então, minha gente, aí, a gente tá confessando alguma coisa, que é um bate-papo, a gente acabou comentando com relação a isso, mas vocês devem procurar o auxílio de um médico em caso de qualquer sintoma e ele deve prescrever para você o remédio que você deve tomar ou não. Sabendo que a gente teve esse problema aí do protocolo, que algumas aderiram ou não, foi politicamente, é óbvio que foi politicamente até a adoção da quarentena, como deveria ser feita, e nos lugares, e cada uma cidade agiu de uma forma e progrediu de uma forma também. O que é bom é que a gente tem salvado aí muitas vidas humanas e isso é que importa. Vamos seguir lá. Qual a importância do médico no Brasil? Então, essa pergunta, em meio à pandemia, ela ficou muito clara, né? Porque as pessoas, hoje em dia, elas procuram muito mais os profissionais de saúde do que antes. Valorizam, vão atrás, procuram saber onde tem, como é que vai ser. E, assim, para mim, é essencial. Eu acho que, para mim, é uma das figuras mais importantes. Assim como professor, a gente não é nada sem professor. E quando a gente chega lá, na hora que Deus chama a gente, né? Que a gente fala assim, que Deus me chamou, mas ele mandou voltar, a gente fica perguntando: o médico é bom? Cadê o médico? A gente fica implorando por um médico. A gente fica, pelo amor de Deus, o médico tem que ser bom. E não é só o médico. As pessoas têm que valorizar o SUS e são todos os componentes, todos os profissionais do SUS. Desde o motorista da ambulância até o médico. São todos, para mim, são todos que participam, que estão ali prestando a boa vontade. Eu sei que cada profissional reage de uma maneira, é uma pessoa que tem sentimentos, que tem vontades, e um pode ser melhor que o outro, assim como pode um ser pior que o outro. Mas eu acho que a valorização tem que mudar. Tem que. Assim como ser humano mesmo, as pessoas têm que tratar os outros com mais empatia, pensar mais no próximo. E hoje, no cenário atual, para mim, os médicos, enfermeiros, técnicos, motoristas, ambulanceiros, são tudo muito importantes em meio a essa pandemia. Eu acho que nós brasileiros, também temos muito essa cultura, né, de criar os heróis e destruir os heróis, né? A A gente gente mesmo vê, acaba, né? a gente cria e a gente acaba com os heróis. Uma vez eu estava vendo uma entrevista e fugindo um pouquinho do assunto, porque as perguntas já estão chegando, já vão para a tela daqui a pouquinho. Uhum. E assim, eu estava assistindo lá uma entrevista com uma das pessoas que julga o Oscar, né? E aí falou, mas por que nenhum filme brasileiro venceu o Oscar até agora, que não sei o quê, e era um bate-papo informal. E aí tinham outras pessoas que julgavam lá o Oscar e disseram assim, é porque vocês brasileiros, vocês conseguem construir A um grande figura. projeto e vocês mesmos conseguem destruir para construir uma nova. Vocês precisam criar heróis o tempo inteiro. A gente, antes da pandemia, a gente via a televisão massacrando os profissionais da saúde e falando sobre a falta disso, daquilo outro, de médico, do mau atendimento. Pegava a gente que estava no celular, tirava foto, mostrava, colocava a população contra o médico. E aí agora, depois, quando teve a pandemia, veio logo depois, logo em seguida, e a televisão teve que se reinventar e dizer que aquilo que eles diziam antigamente não valia, porque assim, o médico, o maqueiro, o motorista lá da ambulância,
o técnico em enfermagem, qualquer profissional da área que atue na área deve ser valorizado. Então, assim, eu acho que a gente tem muito essa cultura, né, do cria e recria, e cria uns heróis para substituir outros, quando a gente podia ter todo mundo como herói, né? Ô, Anderson, exatamente. E assim, em uma das minhas conversas com um dos médicos, eles falaram assim, ninguém se preocupou em saber se a gente estava sendo equipamento de proteção. Ninguém se preocupou. A gente viu milhares de hospitais, de postos de saúde, tudo sem os equipamentos. E assim, ele falou, hoje a gente só está recebendo palmas. Cadê o reconhecimento? Palmas, beleza, eu também bato. Mas é a valorização de verdade, sabe? Eu tinha um sonho muito grande quando eu era mais nova, antes de eu entrar na faculdade de Direito, eu tinha um sonho de fazer medicina, porque eu achava linda aquela profissão. Só que aconteceu um acidente comigo e eu fiquei no SUS, foi o que eu te falei, numa cidade pequena, só que eu fui super bem cuidada, sabe? Eu fui super bem cuidada. Por isso que eu te falei, os recursos que chegaram até mim, se de repente eu tivesse sido aqui no Rio, eu não teria tanto. E eu sempre me interessei, sempre achei legal eu participar daquilo ali. E eu vejo, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa área que eu poderia ter, expandir meus conhecimentos. Eu falei, por que não? Até foi indicação da minha chefe para eu estudar mais a fundo aquilo. E hoje é uma coisa que eu gosto de falar. Eu comprei livros sobre o SUS, porque existe, e isso é um assunto super pouco comentado, e é muito importante. As pessoas, se elas soubessem metade do que o SUS promove na nossa vida, elas dariam mais valor. Só que isso aí, muita gente não se interessa, muita gente. É uma coisa que não vai dar dinheiro, mas é uma coisa que é muito importante, que é o SUS. Então vamos lá, a gente vai continuar falando sobre o SUS, sobre a saúde, e a gente tem pergunta aí das pessoas que estão assistindo a gente. Lembrando que vocês podem botar as perguntas no nosso Facebook ou Instagram, que a gente vai estar colocando aqui. De Paula Moniquinha, muita informação você está dando, que a população não sabe. Acho que é um agradecimento à senhora por tudo que está Qual o falando. nome dela? Só voltar, por favor, um pouquinho a pergunta. De Paula Moniquinha. Deve ser Moniquinha de Paula, né? Aí agradecendo as suas informações. Muita informação que a sociedade não sabe. Mas é isso mesmo. E as nossas lives são aqui para isso, para esclarecer a população de fato aquilo que funciona, o que não funciona, o que é bom, o que é ruim e de que forma a gente consegue melhorar. Ângelo Ribeiro, parabéns pela live e pelo papo distinto e necessário. Eu vou deixar também para a senhora responder. É distinto porque não é comum a gente ter um assunto sobre a saúde. Quando a gente fala em assunto de saúde, o que a gente escuta é que a saúde não funciona, não é boa, quem tem plano de saúde é que vai viver no Brasil, e que é isso e que é aquilo. E é necessário porque não é bem assim. Eu tenho uma sócia que eu já peguei alguns casos com ela que a gente já viu uma paciente de um hospital que tem um plano de saúde caro e falecer porque não teve atendimento necessário no hospital do plano dela, entendeu? Mas eu sei que se fosse no SUS, ela seria atendida. O nosso bate-papo é sempre informal e a gente conversa. Leonardo, já vamos responder você rapidinho, já só fazer um comentário. Nosso bate-papo é realmente informal, tanto é que eu procuro só ter contato com um convidado minutos antes da nossa live ir para o ar. E a nossa especialista Tatiana Brito estava aqui, que atua na área de saúde, estava me falando sobre as pessoas até que são acidentadas e que têm plano de saúde.
E eu queria que você falasse um pouquinho para essas pessoas sobre aquilo que a gente conversou um pouquinho antes de entrar. Do que? Em relação a quem tem um plano de saúde e sofre um acidente? Exatamente. Então, o que acontece? É o que eu estava te falando, porque como tem, quando, se você tem um plano de saúde e você sofre um acidente na rua, quem vem te socorrer é o SAMU, que é do governo. O SAMU, né? Todo bombeiro vai lá e te socorre. Ele te leva para o hospital público, certo? Tá entendendo? Me acompanha? Ele te leva para o Uhum. hospital público. Lá no hospital público, as informações do paciente têm um banco de dados que se cruzam com a Agência Nacional de Saúde, ela vai ter todo atendimento. Se precisar de tomografia, raio-x, operação, ela vai ser atendida, independente se tiver ou não plano de saúde. O que eu enfatizei nesse aspecto é a atuação da ANS em relação ao SUS. Ela automaticamente vai cruzar os dados de informação daquele paciente, vai identificar se ele tem ou não um plano de saúde, porque para você ter para uma operadora existir, ela precisa se enquadrar na lei da ANS, de registro na ANS, para ela existir. E ali, tudo que acontece com ela, a vida dela, da operadora, a ANS sabe. Então, quando esses dados se cruzam, automaticamente a ANS fica sabendo. E aí ela faz um filtro do atendimento, valor, quanto que é, não sei o quê, e ela notifica a operadora para pagar aquele atendimento ao ANS, que é aquele dinheiro vai ser depositado e vai ficar no Fundo Nacional de Saúde, que é onde só vai ser destinado à saúde pública, que eu estava te explicando também. E quando acontece a notificação, abre-se um processo administrativo, que é onde a operadora vai impugnar, vai falar, vai dizer se vai provar que não era beneficiário, e aí vai acontecer tudo o que acontece no processo, a ampla defesa e o contraditório. Ah, é bom. É bom a gente saber que mesmo você tendo um plano de saúde, o primeiro lugar que você vai ser atendida é pelo Sistema Único de Saúde, que é público. Vamos Isso. lá, a gente tem mais perguntas na tela. Tinha uma do Leonardo, isso aí. Tá aí, Leonardo Lima. Doutora Tatiana, podemos dizer que o SUS, apesar de toda dificuldade, é um dos melhores sistemas de saúde do mundo? Sim, é que a gente falou no início. Eu considero sim, só que o que acontece é que não tem a valorização que merece. Qual seria a valorização? É a verba chegar na saúde, é, habilitarem os leitos, pagarem os profissionais de saúde devidamente, investirem na saúde, entendeu? Até falei da saúde e educação, que para mim são os tópicos mais importantes. Ah, tá. Tá aí, Leonardo. Está respondido para você. É um dos melhores sistemas de saúde do mundo mesmo e que só precisam fazer algumas adequações. Mas está tudo indo correndo bem. Vamos para a próxima pergunta na tela, por favor. Leandro Lopes, como a população pode ajudar o SUS a funcionar de uma maneira mais eficaz? A população, a população é meio, a cabeça de cada um age de uma forma, né? E assim, Uhum. só que se a gente tivesse mais amor ao próximo, e assim, a gente buscasse a entender mais, ter mais empatia com o próximo. Em meio à pandemia, o que a gente estava mais vendo falar? A pandemia, ela nos trouxe uma realidade que a gente ficou muito, que a gente não existia, a gente viu que a gente precisa realmente um do outro, e isso é uma das coisas que ajuda o SUS a funcionar bem. Tipo assim, você não destruir o patrimônio público, porque aquilo ali é teu, é você que usa. E a população, ela, na maioria das vezes, numa manifestação, ela acaba com tudo.
numa rebeldia, naquelas manifestações que tem contra uma guerra política que existe, só que elas acabam com aquilo com aquilo que é delas, que são os hospitais, entendeu? A população, nesse papel, eu acho que se ela resolver, fosse mais, pensasse mais a respeito disso, funcionaria melhor. A população. Já a questão da administração, de quem está ali para administrar, eu acho que é a questão mais da verba mesmo e da administração, porque o tempo que às vezes fica uma administração ali não é suficiente para mostrar que vai tornar eficaz alguma coisa, mas eu acho que em relação à população, ela ser mais leal com ela mesma, porque só quem perde na hora que ela acaba com tudo é ela mesma. Não estou defendendo, falando que eu já falei mal do SUS muitas vezes também. Já passei perrengue, com um familiar meu, já passei perrengue no hospital, já tive que brigar, lutar. Mas é isso, é eu lutando para ter um atendimento decente. E o que todos devem fazer, não quer chegar lá quebrar, você não vai ter um atendimento decente se você for desse jeito lá. Eu acho que tem uma pergunta do Eduardo Cardoso, mas antes eu vou fazer uma intervenção rapidinho. Eu acho que o que você fala é óbvio que tem muita coerência, mas assim, a empatia entre as pessoas, né? O respeito mútuo entre as pessoas, o respeito pelo que é seu. As pessoas quebram as coisas dos hospitais e depois você mesmo vai precisar, né? Acontece muito com ônibus, as pessoas incendeiam ônibus à torta e à direita e depois ficam reclamando que não tem ônibus para entrar. Mas foi você que incendiou. Foi você que incendiou. Ônibus, transporte, mas fazer o quê? É a população que faz isso. Mas ela faz isso porque ela não tem noção da dimensão que é aquilo ali que ela está fazendo. O que aquilo pode salvar a vida dela, proporcionar a ela. Por isso que eu te falo, se todos soubessem o básico da saúde, do que consta na Constituição, muita coisa não aconteceria no mundo inteiro. Lógico, não vou ser, porque tem que ter oportunidade, que não sei o quê. Eu concordo plenamente. Tem uns que tem, outros não tem. Mas se todo mundo que entrasse ali tivesse uma visão de, não, vamos tentar melhorar, sabe? Porque às vezes quando você insiste muito numa coisa, dá certo. Então vamos lá, gente, vamos tomar cuidado. Vamos lá, gente, vamos tomar cuidado do que é nosso. Ao invés de destruir, vamos ajudar a construir, né? Vamos ajudar. Vamos preservar, né? Vamos preservar, vamos fiscalizar, vamos exercer o nosso direito de cidadão, mas preservando até os profissionais que estão lá atendendo a gente de uma certa forma. Eu sei que o nervosismo que a gente chega no hospital, né, não é a mesma forma que a gente chega no cinema, né? Você vai ao cinema bem tranquilo para assistir um filme, e no hospital você chega nervoso, mas você pode acabar com nervosismo atrapalhando o atendimento do profissional que está ali apto para poder estar fazendo isso, né? É verdade. Vamos para a próxima pergunta que já está na tela. Eduardo Cardoso, o que falta pôr em prática tudo que o SUS oferece e não chega à população? Bom, eu frisei diversas vezes durante essa live que o que eu vejo, o que, na minha opinião, falta pôr em prática é atuação, é a gente investir mais, a verba chegar onde tem que chegar, porque isso aí não é de hoje, como eu falei, já vem é uma história, e a gente investir mais na nossa saúde. Porque o SUS tem uma cartilha. Gente, o SUS é tão grande. Olha, eu fiz um curso esses dias do SUS. Eu não sabia que tinha home care. O SUS tem home care, você acredita? Quem não pode ir no hospital, o médico vai no SUS.
E tem uma equipe que vai. E, tipo, isso aí só que só vai se tiver recurso. O que é ter recurso? É ter atendimento, é ter profissional. Não adianta nada ter o dinheiro e não ter o profissional. Tem que ter tudo. É do dinheiro, do profissional, é do remédio, tem que ter tudo. E é isso que falta. Porque as pessoas não reconhecem, ou então é uma coisa que tem a ser trabalhada, na minha opinião. Vamos lá, Gilvan Lima. Existe politicagem dentro do sistema do SUS? Bom, eu acho que isso aí é uma coisa que na nossa vida existe. Isso aí, se determinadas situações, se a gente não for um pouco político na nossa vida, a gente não consegue chegar a um determinado lugar. Mas eu não sei, assim, não vou, minha opinião, eu acho que tudo qualquer ato da nossa vida civil existe uma certa politicagem. Em relação ao SUS, na minha opinião, não seria diferente, mas eu sei que tem muita gente a favor, muita gente contra. Em relação ao que eu estou acostumada a fazer, que é o ressarcimento lá, que eu vejo na prática. Tem muita gente a favor e tem muita gente contra. É uma politicagem que, ao meu ver, é sem fim. Obrigado, Gilvan, pela pergunta. E o Leonardo Lima volta. Considerando que o STF decidiu que a competência para protocolos de saúde cabe a cada ente da federação, Estado e o Distrito Federal e municípios, isso pode ter prejudicado essa unificação de protocolos? Eu acho que sim, porque eu estava até, como eu te falei, no início, essa questão da unificação, eu vi mais por um jogo, não é nem jogo, eu vi mais por uma politicagem. Uns são de acordo, outros não, e como ficou responsável cada ente a definir o protocolo do Covid, eu acho que os que são de acordo adotaram e os que não são não adotaram. Eu acho que isso sim influenciou nessa maneira, sim. Vamos para a próxima pergunta. Sil Souza, em quais pontos o SUS precisa melhorar, se é que precisa melhorar? Não, precisa melhorar. Isso aí precisa. Em quais pontos, ao meu ver, não adianta nada quem administra melhorar. Eu acho que é um conjunto. Tanto a população que recebe, tanto quem oferece, quem está ali administrando, melhorar também. Porque não adianta eu dar uma coisa para você e você jogar fora. E o que eu vejo é isso. A gente, às vezes, dá uma coisa para a população e ela já está com aquela opinião formada, muitas das vezes sem o conhecimento necessário, entendeu? E ela joga fora aquilo que ela pode usufruir, pode pegar para ela. E o ponto que ela precisa melhorar é ter mais. É o recurso chegar até o SUS, onde deve ser chegado. E e é isso, é a população aceitar e ter uma empatia pelas pessoas. Todo mundo pensar em todo mundo, um pouquinho de cada, porque o SUS é de todos. Isso é muito importante mesmo. E o Cristiano Dias pergunta: em casos que pessoas morrem nas filas de hospitais públicos? Muitos casos, mas também existem muitos elogios ao SUS. Afinal de contas, nosso sistema de saúde pública funciona ou não? Então, bom, eu conheço histórias que funcionaram e conheço histórias que não funcionaram. Eu não, como é que eu vou falar para você assim, não funciona ou funciona? Na minha opinião, funciona, só que é uma via de mão dupla. E assim, é muita gente para pouco recurso.
É muita população, é muito. Olha, eu já tive cenários que eu passei com a minha avó em hospitais públicos que se ela não tivesse comigo ali, ela não ia ser atendida por nada, tá entendendo? Porque eu Uhum. sei que, do mesmo jeito que a gente não valoriza, às vezes, o profissional não dá total atendimento. Isso acontece. São pessoas, são humanos, foi o que eu te falei. Às vezes, o salário está atrasado 3 meses. A pessoa está ali trabalhando, mas a cabeça nem está ali. Tá lá em como vou alimentar minha família. Tá entendendo? E ela tem que passar por situações que tô defendendo um lado como eu defendo o outro. Entendeu? A minha opinião é que funciona assim, como há lugares que não funcionam. Depende da onde, de quem tem mais recurso. Como aconteceu comigo. Se eu tivesse um lugar que não tivesse recurso, eu não estaria viva hoje. Ah. E então, diante do cenário, a nossa live já chegou a 1 hora. Vamos ter que editar um pouquinho para poder Bastante. para poder depois estar tá editando para botar no nosso Instagram. Lembrando que a nossa live está no nosso YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva lá no nosso YouTube, Anderson Granizo, para a gente poder estar disponibilizando a live por inteiro. E aqui no nosso Facebook, e acredito que no Facebook da doutora Tatiana também já deve estar lá. E então já está lá o conteúdo da live inteira para quem pegou no finalzinho, que as pessoas vão entrando, por isso que às vezes as perguntas são repetidas, mas está tudo lá na íntegra e vocês podem assistir quando quiser. Diante do cenário atual, qual a solução para melhorar a saúde? Bom, diante do cenário atual, eu acho que se a gente tiver mais empatia pelo próximo e a gente pensar mais em ajudar do que a gente. E a gente agradecer mais a Deus também, porque às vezes a gente fica com tantas umas peculiaridades que não fazem, não tem tanta importância na nossa vida, sabe? E eu acho que a gente tem que ser grata a tudo que a gente tem. E para melhorar diante do cenário atual, eu acho que as pessoas têm que pensar no próximo. Porque diante dessa pandemia não restou dúvidas que sozinho a gente não é ninguém. Que a gente precisa sim da empatia do próximo e a solidariedade, de querer sempre ficar ali querer contribuir para a gente, vamos se unir, vamos fazer uma coisa. Eu acho super válido isso. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso bate-papo. Eu que agradeço. A bacharel em Direito, Tatiana Brito, uma pessoa que é atuante na área da saúde e que estudou muito o SUS. Aquelas pessoas que queiram, se interessem, procure, dá um Google aí, dá uma lida nos seus direitos para vocês estarem sabendo o que pode fazer, o que a gente pode ajudar a melhorar, o que a gente pode ajudar para que o nosso país esteja evoluindo. E queria agradecer demais a sua presença aqui, dizer que foi bem esclarecedor para muita gente. Eu que agradeço, espero ter ajudado a tirar algumas dúvidas, que até já foram dúvidas minhas também. E quem quiser também tirar alguma dúvida comigo, não tem problema, eu posso tirar com certeza. E obrigada pela oportunidade e espero estar aí para a gente discorrer sobre os outros assuntos, que assunto é que não falta. Vamos sim, e a gente pode estar marcando, depois a gente vai marcar uma outra live para a gente se aprofundar mais sobre o assunto e trazer mais, mais argumento para toda a população que esteve aí assistindo a gente. Obrigado, minha gente, até amanhã. Às 14 horas a gente está de volta e amanhã a gente vai falar sobre a vida de outras pessoas e esclarecer outras dúvidas. Amanhã a gente está de volta às 14 horas. Fiquem aí, segue a gente lá no nosso canal e também pelas nossas redes sociais e também a Tatiana Brito, que está aí fazendo um brilhante trabalho divulgando tudo que a gente tem direito aí no SUS. Obrigado, Tatiana, e obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. Tchau. Tchau, gente. Até amanhã.